Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre dívida pública. Meu nome é Ney Herman. Comigo no estúdio está o professor Paulo Roberto Godoy, ex-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na realidade professor de Economia. Professor, muito bem-vindo. Ney, muito boa tarde, telespectadores deste programa Opinião da TV Vila Velha. É um prazer estar aqui com você e vamos discutir um pouco sobre esse assunto que afeta a todos nós. Com certeza afeta a todos nós. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, dívida pública. Comigo no estúdio está o professor Paulo Roberto Godoy, ex-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor de Economia. Professor, quando a gente fala em dívida pública, a gente fala em números estratosféricos. Aliás, é de difícil compreensão o conceito para a maior parte da população. Então, eu vou lhe perguntar como alguém que é leigo no assunto. O que é uma dívida pública? A dívida pública, da mesma forma que nós, como cidadãos, temos dívidas com fornecedores, com bancos, com operações de crédito, a dívida pública é a dívida do governo para com as instituições, para o sistema financeiro, para com seus fornecedores, e esta dívida também pode ser resultado dos empréstimos que o governo tem que fazer no mercado através da emissão dos títulos públicos. A dívida pública, ela é tanto interna como externa. A dívida externa, ela não é só pública, ela também é resultado da dívida pública externa mais a dívida privada, a dívida que as empresas contraem no exterior para financiarem as suas atividades aqui dentro do país. Vou dar dois números só para que a gente tenha um início de conversa. A dívida externa brasileira no final de 2015 estava em torno de 313 bilhões de dólares. Esta dívida é composta tanto de dívida de governo como dívida de empresas. A dívida interna brasileira, que é a dívida somente pública, ela fechou no ano de 2015 na faixa de 2,98 trilhões de reais. Então a dívida externa é medida em dólares e a dívida interna é medida na nossa moeda. A propaganda feita pelo PT no governo Lula é de que Lula teria pago a dívida externa, mas ele não chegou a efetivamente pagar essa dívida, é isso? É verdade. O presidente Lula, em 2008, fez um anúncio festivo tentando induzir a sociedade a pensar que a dívida externa estava paga. Absoluto erro de informação do presidente e de então a sociedade. Na realidade, naquele ano, houve um aumento das reservas cambiais brasileiras que permitiriam pagar a dívida externa. Vamos imaginar agora, no ano de 2015, eu dei o número há pouco da nossa dívida externa, que está beirando 313 bilhões de dólares, e nós temos reservas cambiais de 375 bilhões de dólares. Então, se o governo brasileiro efetivamente quisesse liquidar a dívida, e se isto fosse possível, e se isto fosse interessante, poderia, mas não quitou. Tanto é que uma das últimas sugestões da equipe econômica do governo, que hoje está suspenso, o governo da presidente Dilma, era de usar 1/3 dessa dívida externa, converter para reais para financiar a atividade produtiva num momento em que o Estado, além de tudo, tem a diminuição da sua arrecadação. Bem, professor, o senhor falou em emissão de títulos. O que exatamente é um título emitido pelo governo? Chega no final do mês, como nós, cidadãos, até para que as pessoas entendam, nós vamos receber nosso salário. Vai aparecer lá na nossa conta o salário líquido e nós
que possuímos um orçamento familiar, vamos fazer a comparação do valor que entrou na nossa conta com as dívidas que nós temos que honrar. No governo é igual. O governo precisa pagar, por exemplo, os aposentados, né? E, historicamente, nós ouvimos, nós assistimos na TV, lemos nos jornais, que há um déficit previdenciário muito grande. Sim. Então, para financiar a diferença entre as receitas que o Estado recebe e as despesas que ele tem, o governo precisa emitir títulos públicos, lançar ao mercado títulos do governo para financiar este déficit, né? Chega no final do mês, nós não conseguimos pagar nossas contas, o que fazemos? Usamos o cheque especial, né? Financiamos parte da nossa dívida do cartão de crédito, ou até vamos fazer empréstimos no sistema bancário para repor aquela diferença, ou deixamos de pagar. Atrasamos os nossos compromissos, o que não é recomendável. No governo acontece exatamente a mesma coisa. O governo, não tendo receita suficiente, ou deixa de pagar os seus compromissos com empreiteiras, com fornecedores, com o sistema financeiro, ou ele recorre ao mercado buscando captar recursos para completar aquilo que faltou. Perfeito. Então, seria como uma espécie de nota promissória. Exatamente, ele saca a descoberto, vamos dizer assim. Só que esses títulos são de longo prazo. Então o governo lança no mercado títulos para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. E o mercado compra. Mas por que o mercado compra? Porque o governo paga juros altos para o mercado. Vou dar um exemplo. A taxa básica financeira da economia brasileira, vigente já há 3 ou 4 meses, é de 14,25% ao ano. Isto significa um juro real da ordem de 5% ao ano. O que eu falo? Por que eu digo juro real? A nossa economia tem uma taxa de inflação. Então, descontada a inflação da taxa básica financeira, resta um juro real da faixa de 5%. Né? A nossa inflação no mês de abril, pelo IPCA, fechou em 9,28% ao ano, acumulado os últimos 12 meses. Descontando de 14,25%, nós temos aproximadamente 5%. Não é simples subtração. Tem uma regrinha de transformar num fator e dividir um pelo outro, mas, a grosso modo, 5%. Esse é um juro caríssimo para o investimento, porque a partir dali toma-se como referência esse juro para as operações que o BNDES faz com o sistema produtivo, para os empresários, como os bancos emprestam para o cliente. Quer dizer, passa a ser um patamar mínimo a taxa básica financeira da economia. Por isso que se fala fortemente de que o país precisa rever a sua política de juros para estimular o investimento, né? E a política de juros tem sido utilizada pelo governo como forma também de controlar a inflação. Quando o juro é caro, as pessoas deixam de comprar. As empresas deixam também de comprar, de fazer estoques, né? E, de certa forma, não existindo pressão de demanda, existirá queda de preços. Por isso, é um dos instrumentos que o governo se vale para tentar estabilizar a economia, ou seja, reduzir a inflação. Quem que define a taxa básica de juros? É o Copom. O Conselho de Política Monetária se reúne todo final de mês, 27, 28 de cada mês, e estabelece a taxa de juros vigentes para o mês seguinte. Se você me permite, eu posso até, trouxe aqui um levantamento histórico, já que nós iríamos falar sobre isso. A taxa básica de juros da economia, como eu disse, até o dia implantada, que foi no dia 28 de abril último, ela vai vigorar até o dia 28 de maio aproximadamente, quando o Copom se reúne para estabelecer a taxa de juros para junho. Mas vamos voltar aí, por exemplo, nos tempos em que a presidente Dilma tomou posse, no ano de 2010 para 2011. Então, em 9 de dezembro de 2010, essa taxa estava em 10,75. Então, de lá para cá, ela subiu 2,5 pontos percentuais. Nós já tivemos tempo onde se estimulou muito o consumo, lá em 2009, em que ela estava em 8,75.
E se nós voltarmos no tempo, nós já tivemos momentos da economia, quando o presidente Lula tomou posse em 2002, né, ela estava em 25,50%. Então, no governo Lula houve efetivamente uma redução da taxa de juros, né, e se nós voltarmos bem a um tempo remoto, lá em 97, essa taxa básica de juro esteve na faixa de 2,9%. Trouxe essa pesquisa que fiz hoje no site do Banco Central para exatamente termos um momento de discussão. Por que os juros são caros, então? Primeiro, porque o governo precisa financiar o seu déficit público. Se ele não pagar taxas de juros elevadas, ele não consegue atrair os compradores dos títulos. E é exatamente por isso que, numa certa época, surgiu no governo Lula um comentário sobre a mudança no sistema de remuneração da poupança, e efetivamente acabou acontecendo, porque o que o poupador faz? O pequeno poupador, ele aplica em poupança, ele não tem capacidade para fazer aplicações em papéis que remunerem acima da poupança. O seu valor é pequeno, 5, 10 mil reais. Mas os grandes aplicadores teriam desinteresse em comprar títulos públicos que, descontada da remuneração, as alíquotas tributárias, ele não conseguisse obter um rendimento acima da poupança. Então modificou-se a forma de remuneração da poupança. Sempre que a taxa básica da economia chegar em 8,5%, de 8,5% para baixo, a remuneração da poupança não é mais pela regra tradicional, 0,5% de juro real mais a variação da taxa referencial. Essa é a remuneração normal da poupança. Mas quando chegar em 8,5% a taxa básica, para baixo, o rendimento da poupança é 70% da taxa básica da economia. Deixa de pagar o juro de R$0,5 e a correção pela TR passa a remunerar desta forma. Isto faz com que, se há uma política de redução de juros no sistema, né, a poupança também vai reduzir na mesma proporção, de tal forma que a aplicação nos títulos públicos vai render mais do que a poupança para os investidores. A poupança foi extremamente prejudicada com isso, ou seja, quem tem o seu dinheiro na poupança, que ainda é um hábito tradicional do brasileiro, apesar de tudo o que aconteceu, literalmente vê o seu poder de compra ser corroído? Não, absolutamente, porque você tem que pensar de uma forma integrada. Se há uma redução na remuneração da poupança, é porque está existindo também uma redução nos juros das outras operações, né? O poupador vai ter aquele rendimento tradicional, né, um pouco abaixo do que seria o 0,5%, que 0,5% capitalizado por 12 meses, ele dá 6,17% no ano. Mais a variação da TR. Né? Por exemplo, a poupança agora no mês de abril rendeu, entre juros e TR, 8,33% ao longo do último ano, dos últimos 12 meses. Né? 6,17% foi o juro, e a diferença, a variação da taxa referencial. Ocorre que os juros estão altos, né? Então, ele tem um rendimento maior, mas em contrapartida ele está pagando mais caro na compra da televisão, da geladeira, do automóvel e tal. Se, de repente, a poupança vier para menos de 6%, né, vamos imaginar que a taxa referencial esteja em 8%. A remuneração da poupança vai ser 5,6%, 70% de 8%. Então está abaixo de 6%. Né? Em contrapartida, os juros do crédito ao consumidor, o juro do comércio, também vão se reduzir. Então, se ele perde de um lado, ele acaba ganhando de outro. Mas o senhor falou em 8% aproximadamente isso, a inflação bateu na casa dos 10%. Então, não houve a correção do dinheiro de acordo com a inflação na caderneta de poupança. Com certeza. Se nós formos olhar a inflação da economia brasileira, não pelo IPCA, que é o índice oficial do governo, em março, o acumulado da inflação pelo IPCA estava em 9,39%. Já em abril, caiu para 9,28%, caiu 11 centésimos percentuais.
na realidade, a inflação específica do mês de abril foi um pouco mais alta em abril do que foi em março. Em março foi 0,43% e em abril foi 0,61% a variação do IPCA. Mas este é o índice oficial que o governo usa para estabelecer as metas de inflação, que na realidade, veja quanto estamos acima da meta. A meta de inflação é 4,5%, com 2% variando para cima ou para baixo. Quer dizer, poderia chegar no teto de 6,5%. E nós pagamos uma inflação de 9,28%. Se a poupança rendeu 8,33%, ela não acompanhou a inflação, que foi de 9,28%. Por isso que eu falei de poder corrido. A perda, sim, ocorre efetivamente nesse sentido. Professor, a gente falou do Copom. Quem faz parte do Copom? Olha, eu não teria aqui a composição do Copom para te indicar, mas são membros nomeados pelo governo, né, através do Banco Central, e são representativos de diversos setores da economia. Eu não saberia dizer nomes dos representantes, mas representantes da indústria, da agricultura, do comércio, do próprio governo, né? E dos bancos também. E dos bancos também, do sistema financeiro, evidentemente, que faz parte do sistema produtivo nacional. E, periodicamente, se reúne e a ata do Copom, inclusive, é sempre aguardada, porque eles apontam para cenários. Né? Nessa ata, eles dizem por que estão mantendo a taxa, né? Tendo em conta o comportamento geral da economia, né? Os problemas de liquidez, né? Que estão se apresentando no sistema. Hoje nós, infelizmente, assistimos uma retração da economia. Nós perdemos no ano passado 3,8% do PIB e o cenário para 2016 é algo próximo disso. Quer dizer, ao invés de crescer 4%, nós estamos caindo 4%, ou perto de 4%. Quer dizer, que se nós formos pensar a perda total é 8%. Deixamos de crescer 4% e regredimos 4%. Né? Quando precisaríamos crescer para gerar emprego. Né? O desemprego é uma das coisas que mais assusta o brasileiro no momento, além da inflação. Bem, se existem representantes da economia, esses representantes da economia nacional não são aqueles que compram os títulos do governo? Ou seja, é uma situação inusitada. É como se, por exemplo, o senhor estivesse me vendendo aparelhos celulares, eu chegasse para o senhor e dissesse, eu vou lhe pagar pelo aparelho celular R$100, mas o aparelho vale 1.000. Ou o contrário, né? O aparelho vale literalmente 100 e eu estou lhe pagando 1.000. Né? Ou seja, eu estou ditando o preço. A impressão que dá na composição do Copom é que os beneficiados com a taxa de juros dizem quanto deve ser o juro. Na realidade, o sistema financeiro também é um sistema de mercado. Né? Você vai a um banco, como cidadão comum. Você tem um bom cadastro, tem boas garantias. Você tem aplicações em ações do banco. Você compra seguros do banco, para o seu carro, para a sua casa, para uma viagem. Então você tem um ambiente de reciprocidade para o banco. Você dá alguma coisa ao banco. Como que você é tratado? Você é tratado como um cliente preferencial. Você tem uma taxa de juros do cheque especial diferenciada daquele cidadão que só tem a conta corrente. Né? Ele tem um limite de crédito, então ele é um cliente comum. Ele usou o limite de crédito, ele vai entrar na faixa de 12% ao mês de juros no cheque especial. 12% ao mês, não é ao ano. Isto representa aproximadamente 300% ao ano. Então o juro é exorbitante. Por que o juro do cheque especial é caro? O juro do cheque especial é caro por diversos motivos. Primeiro, que o saldo devedor do cheque especial não é passível de execução direta na justiça. Ele não se constitui num título de crédito executável. Né? É preciso que o banco entre com uma ação monitória para ele provar que existe um saldo devedor, para que daí ele possa executar aquele saldo devedor. Então esse é um dos motivos. Há muita inadimplência. O custo da inadimplência, aqueles que não pagam, acabam gerando ônus para os que pagam. Então eleva a taxa de juros dos que pagam para cobrir o rombo dos que não pagam. Né? Então é
e tem uma tributação muito elevada em cima do sistema financeiro. Toda hora nós vemos modificação no imposto de operações financeiras, no IOF, como também vemos a tributação sobre o resultado dos bancos nos seus balanços. Né? Então, pagam impostos também sobre os lucros que podem gerar, apesar de todas as distribuições que os bancos fazem e também contabilmente de todo o lançamento das contas incobráveis na conta de prejuízo, adiando o pagamento do imposto de renda do banco para o governo. Então, o juro do cheque especial, particularmente, é muito caro por esse motivo. Mas também os juros são caros nas operações de financiamento de veículos, no crédito direto ao consumidor, aquele crédito que você vai ao terminal de caixa, você não precisa nem falar com o gerente, você mesmo faz a operação no terminal e ali sai toda a explicação. Quer pagar em 24 meses, a taxa de juros vai ser na ordem de 4, 4,5%, escolhe a data do vencimento, tudo automaticamente. Não existe mais um funcionário para fazer esse tipo de operação para um cliente, mas são juros elevados. Né? Agora, se eu sou um cidadão que estou devendo no cheque especial, estou com o meu saldo devedor, se eu estou devendo no cartão de crédito, é preferível ir a um terminal, fazer uma operação desse tipo, pagando juros na faixa de 3,5%, 4%, 4,5%, do que ficar pagando juros de 12% no cheque especial ou de 15% no cartão de crédito. Esses juros é a mesma coisa que você colocar a corda no pescoço. Você está se enforcando se você não tomar esse cuidado. Bem, professor, eu entendi a explicação, mas pela composição que o senhor falou dos representantes, ainda tenho a sensação de que são literalmente as raposas tomando conta do galinheiro. Não são eles que vão ganhar diretamente com a política de juros. O senhor mesmo disse que os juros são caros e chega a 300% ao ano no cheque especial. Por mais que seja grave a inadimplência e tenha essa dificuldade jurídica de cobrança, não justifica você ter a taxa básica de juros em 14% e uma taxa de juros ao consumidor de 300%. Isso, a gente está falando de maneira muito simplista, né? De 2.000% a mais. O que eu quero dizer para você é o seguinte, a opção... 200%, perdão. A opção... Não, 2.000 mesmo. A opção do consumidor, do cliente do banco, de ter um cheque especial, é dele. Né? Esta conta, isso como conselho ao correntista, ela só deve ser usada, esse limite de crédito, em situações emergenciais. Né? O que não pode é usar sistematicamente esta linha de crédito para financiar os seus eventuais déficits. É aquilo que eu disse. Se você tem uma dívida que já vem se alongando na operação, tanto do cartão de crédito quanto do cheque especial, você tem que fazer um esforço muito grande para sair dessa dívida. Ou você se desfaz de algum bem que você tem, que ele está disponível, que não vai fazer falta para a tua atividade, né, e vai cobrir esses valores, esses buracos, ou você vai ao banco e faz uma operação de crédito em outra linha, com taxas menores, para cobrir esses saldos. Ficar sistematicamente, utilizando o cheque especial, ficar sistematicamente não pagando as compras do cartão de crédito no vencimento, pagando só o valor mínimo que aparece na fatura, significa que você está trabalhando contra você mesmo. Né? Então, é caro, reconheço, absurdo, né? Inexplicável, mas é o mercado. E você tem a opção de não usar. Né? Você usa se você quiser, mas sabendo que você está usando uma coisa caríssima. Mesmo assim, eu ainda fico na dúvida, professor. Eu não quero aqui espremê-lo, por favor, não entendo dessa forma. Não, absolutamente. Mas não existe lógica passar de 14% para 300% ao ano. Não existe nada nesse intervalo que justifique. Então veja, você pode fazer aumento. uma operação na atividade produtiva. Né? Uhum. Existem N linhas de crédito para o setor agrícola, para o setor industrial, para o setor comercial. Né? Você pode, por exemplo, fazer uma operação de crédito na atividade produtiva em que os juros vão ser
o 14,25 como fator de correção, que a gente chamaria de encargos adicionais, porque eles são flutuantes, e a operação ser contratada com um encargo básico na faixa de 5% a 6% ao ano. Se a taxa básica cair, que é o encargo adicional, o juro daquela operação de crédito vai cair. Esse juro vai ficar em torno de 21%. A taxa básica da economia é 14%, a taxa da operação de crédito para o sistema produtivo, para expandir, construir um barracão novo, comprar uma máquina nova, comprar uma frota de caminhões novos e tal, tem linhas de crédito específica para caminhões também, diferenciada, né, via Finame. O Finame é a Agência Especial de Financiamento do BNDES, que estão nessa natureza. Para o consumidor existe a possibilidade do cheque especial. Agora, você usa se você quiser. Não é recomendável usar, né, porque é exorbitante e o cidadão está informado que os juros são exagerados. Só para você ter uma ideia, no mês de fevereiro agora de 2016, nós tínhamos bancos cobrando no cheque especial, que são bancos de grandes negócios, então eles são de poucos clientes de varejo, tal como o Banco Banif. O Banco Banif cobrava no cheque especial, em média, 2,03%. Enquanto que o Banco Mercantil do Brasil, que tinha agência aqui em Ponta Grossa, em fevereiro, cobrava 16,82% ao mês. Você sabe quanto significa isso ao ano? 545,71% ao ano. O cidadão que estava devendo R$10.000 no cheque especial em janeiro e foi pagar essa conta no final do ano, ele seguramente pagou 65, 70 mil reais pelo 10 mil que ele emprestou em janeiro. Se ele sistematicamente fica, porque é 545% ao longo de um ano. Ele usou o limite sempre e nunca pagou. Aí vem aquela história de juros sobre juros, juros capitalizados, né? Então, 16,82% equivale a 545% ao ano. Mas vamos na faixa intermediária, né? Por exemplo, o Banco Safra, eu estou aqui com 27 bancos, o Banco Safra cobrou em fevereiro 10,74% no cheque especial. Isso significou 240% ao ano, né? E temos outros bancos aqui que estão listados, né? O Banco Bradesco cobrou 11,52%, o Banco do Brasil cobrou 11,38%. Quer dizer, a média das taxas são muito próximas, né? Há um ou outro que dá aquela extrapolada e chega naqueles limites que eu acabei de mencionar para você. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, dívida pública. Comigo no estúdio está o professor Paulo Roberto Godoy, ex-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também professor de economia. Professor, o tema do programa é dívida pública, mas nós, no fim do bloco anterior, fizemos uma explicação detalhada de uma variação da taxa Selic até a taxa do juro especial, que chega a 2.000%. Obviamente, é caro porque existe uma preocupação muito grande por parte dos bancos em relação ao sistema de cobrança dessa dívida, que tem que ser via judicial. Isso não é tão simples quanto aparenta, tem um custo com advogados, e também a questão da inadimplência, que é muito alta, por motivos óbvios, afinal de contas, extrapola o limite de tudo que é normal e aceitável dentro do universo financeiro. Isso em outros países mais civilizados que o nosso, dentro desse universo financeiro. E, obviamente, isso tem, como eu posso dizer, sido visto como um reflexo prático da dívida pública. Porque essa taxa de juros é, na verdade, um reflexo prático da dívida pública, não é, professor? É verdade. A dívida pública pressiona os juros para cima, né? E ainda mais num momento de recessão, onde as receitas tributárias caem,
né? E nós estamos assistindo aí toda a divulgação que tem sido feita, né, de um déficit em conta corrente do governo, nesse ano, da ordem de 140 bilhões. Né, 140 bilhões de reais. Na realidade, precisaria gerar superávit de 140. E se tem o déficit de 140, você está tendo um rombo de 280 bilhões. Aonde se busca esse dinheiro? No mercado. Para conseguir captar esse recurso, eleva os juros. É por isso que existem no Brasil também entradas de capitais voláteis. O investidor estrangeiro, quando vem ao Brasil aplicar seus fundos aqui, sempre dizem, né, as senhoras idosas, viúvas americanas, que têm grande poder de dinheiro, né, querem buscar aplicações em mercados. Então vem dinheiro do exterior. Por isso que a gente vê saídas de dólares do país. É muito volátil, né? Não é capital de risco, eles não vêm aqui para construir uma indústria, eles vêm aqui para buscar o nosso juro. Porque mesmo descontada a inflação, como eu disse no começo, ainda paga em torno de 5% de juros reais. De que forma? Vem aqui, aplica seu dinheiro. Há qualquer convulsão na economia, com um simples toque no seu computador, ele manda sacar e o dinheiro volta para lá. Então essa volatilidade que existe no mercado financeiro mundial, né, nós estamos sujeitos a ela nessas aplicações apenas especulativas. Por isso que um país estável, um regime político estável, com economia estável, consegue atrair os dólares do exterior no capital produtivo. Seja comprando empresas que aqui estão, e a esse respeito até posso citar uma frase do empresário Abílio Diniz, proferida há uns 60 ou 90 dias atrás. Ele dizia: o Brasil está à venda pela metade do preço, porque com o câmbio chegando a R$ 4,00 e R$ 4,05, R$ 4,10, como aconteceu, né, comparado a um câmbio de R$ 2,70 há algum tempo atrás, o dinheiro do exterior compraria um investimento produtivo aqui quase que pela metade do preço, gastando a metade dos dólares que gastaria anteriormente. Então, essa situação de instabilidade política e econômica afasta o investimento estrangeiro, como também inibe o investimento interno. O mercado recessivo, as vendas caindo. Quem é que vai pôr em execução projetos que estão na prateleira prontos para serem executados? Só aqueles que estão em andamento. Então, esta volta da estabilidade da economia é uma busca que qualquer governo, esse novo que está assumindo hoje, né, mesmo que temporário, ele tem que buscar a estabilidade para fazer com que o empresário volte a ativar a sua atividade produtiva, aqueles que diminuíram, aqueles que fecharam, para ver se vale a pena começar novamente, porque muitas empresas fecham porque as dificuldades aumentaram, tem dívidas tributárias, trabalhistas, com fornecedores, e talvez não tenham mais competitividade. Muitos desses empresários que quebraram agora talvez não voltem, mas podem surgir novos, né? E a economia tem que voltar a crescer, voltar a gerar emprego para que a arrecadação do país também cresça, né? E esse buraco pela queda da arrecadação tem que ser buscado no mercado. Uhum. E ao buscar no mercado, os juros sobem. A respeito da dívida, lá no começo, eu disse que nós tínhamos uma dívida externa na faixa de 315 bilhões, né? Entre 2014 de dólares. Uhum. Entre 2014 e 2015 ela cresceu em torno de 6,5%, essa dívida externa, né? As reservas cambiais, 375 bilhões de dólares. E a dívida interna, que eu disse que estava em dezembro de 2015 em 2,98 trilhões de reais, e o governo paga juros em cima deste estoque, uhum, né? Ela deve chegar em 2016 a próximo de 3,3 trilhões de reais. Isto representará próximo de 50% do produto interno bruto do país. Mas qual é o PIB do Brasil hoje? O PIB do Brasil em 2015 fechou em 5,9 trilhões de reais.
Ok. Então, se a dívida pública chega em mais da metade do PIB, ela ainda é pagável? Não, qualquer dívida é pagável. Tudo depende dos critérios de renegociação, né? Há quem diga que dívida não se paga, dívida se rola. Eu já não penso desta forma, né? O que o Brasil vai ter que buscar, né, num momento de estabilidade, é a substituição dessa dívida. Sair daqueles títulos que estejam com taxas de juros já pré-fixadas mais elevadas e trocar por juros menores, né? Talvez num declínio da taxa de juros, com o lançamento de novos papéis com taxas menores, ir quitando aquelas dívidas que têm juros maiores, substituindo a dívida, né, para que o desencaixe do governo, tanto no pagamento de juros da dívida. Esse superávit primário que tem obrigação o governo de gerar é exatamente para pagar os serviços da dívida, para que ela não aumente pelos juros não pagos. Né? É este superávit que o governo brasileiro não tem alcançado nos últimos anos. Pelo contrário, ao invés de gerar superávit, no ano passado, o Congresso Nacional teve que aprovar em caráter de emergência mudanças, né, nas projeções orçamentárias que previam superávit e, na realidade, nós tínhamos déficit. Daí também decorreu essa situação que está, de fato, afastando. Uma das alternativas de afastar a presidente da República foi porque usou o banco público para financiar, né? Eles querem dizer que não existiu financiamento, mas quando tinha dívida para pagar e o Banco do Brasil honrou a dívida, o que o Banco do Brasil fez? Financiou o governo, emprestou. E isso é vetado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, basicamente, o senhor fala que isso já vem rolando há muitos anos e chegou nesse valor estratosférico em 2015 de quase 3 trilhões de reais. E que deve chegar até o fim do ano de 2016 com 3,3 trilhões de reais. Isso é um pouco mais, acho que, da metade do PIB. Porque o PIB não vai crescer? Óbvio. A projeção é até que retraia. Tem uma retração. E com base nessa situação, a gente permanece com essa dívida, permanece com uma política de juros altos, permanece, enfim, com a população sendo penalizada. Porque essa política de juros, a inflação, ela não penaliza o empresariado, ela penaliza principalmente as pessoas mais pobres, não é isso? Não, ela penaliza a economia como um todo. Tanto o setor produtivo você vê penalizado, porque você, para vender a prazo para o seu cliente, se você não tiver capital próprio, você tem que recorrer ao sistema financeiro. Você tem que trazer dinheiro para dentro da tua atividade, porque você entrega um produto que ficou pronto, uma televisão, você produziu uma televisão, entrega essa televisão para o cliente, ele vai te pagar em 12 meses. Hoje a maioria das transações são feitas com cartão de crédito, nessas operações. Mas vamos supor que a empresa tenha um sistema de crediário próprio. Se ela não tiver esse capital, para ela produzir a televisão para repor a que ela vendeu, ela tem que ir no mercado buscar dinheiro para comprar a matéria-prima, pagar a mão de obra, pagar os impostos incidentes e vai vender a prazo. E certamente vai ter uma parte disso, que é o seu lucro, né? Então ela tem que buscar no capital de giro e juro caro, né? Juros aí na faixa de 1,7%, 1,8% ao mês. Comparativamente a outras aplicações, baixo, mas diante do sistema, vai ser um juro aí que vai chegar próximo a 21%, 22% ao ano, muito acima da taxa básica. A taxa básica, ela serve como referencial, né? Na realidade, ela não é o juro que nós conseguimos, nós pagamos muito acima disso, tanto no setor produtivo quanto no consumidor comum. Ou seja, isso afeta a precificação, o preço dos produtos. Sim, há poucos dias eu dizia, engraçado, criam agora a licença maternidade para o homem, que chega a 20 dias. Né? Quem paga isso? O consumidor. Sabe como é que ele paga? O empresário, que vai ter que dar essa concessão a um seu funcionário, ele vai pôr aonde esse custo? No preço do produto. Então, quem paga, no fim das contas, o juro caro da economia, a ineficiência do setor produtivo, enfim, todos os ônus,
quem paga é o consumidor, chega no produto final. Eu sempre digo que quem paga todo o tributo de um país é o consumidor. E chega no produto. Segundo empresários, praticamente 30%, em alguns casos, eles dizem 40% de toda a riqueza produzida no país acaba nos cofres do governo. Essa informação procede? Com certeza. Há estudos que dizem que a tributação leva 151 dias do teu trabalho só para pagar impostos. Ou seja, dos 12 meses do ano, 5 você trabalha para pagar impostos. A carga tributária geral da economia brasileira está em torno de 36% a 37% do valor do PIB. O que também tem relação, porque o governo precisa desse montante de impostos, também para honrar parte dos seus compromissos. Todos os seus programas. Todos relacionados, direto ou indiretamente, com a dívida pública que afeta o desempenho do governo. Eu acho que o próprio presidente interino, Michel Temer, ele vai ter que fazer algum aceno, mesmo que temporário, ao mercado, com elevação de algumas incidências tributárias, né, ou apelar para a emissão de títulos, aumentando mais ainda a dívida, para poder honrar os compromissos do governo com a sociedade. Professor, existe uma frente nacional pela auditoria da dívida pública, né, particularmente a dívida pública interna. Essa movimentação pela auditoria da dívida pública, só se justifica por um motivo, ou seja, existe uma desconfiança por parte da sociedade civil organizada em relação a esses números. Existiu irresponsabilidade do governo na montagem dessa dívida? Esses números podem ser revistos para baixo, caso se constate que houve má-fé do próprio Copom nesse processo? Eu diria o seguinte, se você olhar a relação dos estados com a União, recentemente nós vimos que o STF deu um prazo de 60 dias para que a dívida dos estados para com a União seja renegociada. E essa renegociação está em cima de duas coisas. No índice de correção monetária da dívida dos estados para com a União e na forma de capitalização dos juros. Os juros que estão sendo cobrados dos estados são pelo regime de juros compostos, né? E os estados estão reivindicando que isso seja feito pelo regime de juros simples, né? Então, todo final de mês, o governo do Paraná, por exemplo, paga ao governo federal um valor só para pagar a privatização do Banco do Estado do Paraná, né? A privatização do Banco do Estado do Paraná gerou uma dívida do Paraná para com a União na reestruturação feita pelo PROER, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o banco foi privatizado e comprado pelo Banco Itaú. Quando comprado pelo Banco Itaú, ele foi vendido, o Banestado, por 1 bilhão e 500 milhões de reais. Mas a parte podre do banco, o Estado do Paraná teve que fazer uma operação de crédito com o governo federal, para resgatar em 30 anos. Se não me falha a memória, essa negociação foi feita no ano de 1991, nós estamos em 2016, então nós temos 25 anos de dívida paga e temos mais 5 anos ainda para pagar. Eu acredito que hoje deva estar a prestação mensal só desta dívida, não de outras, em torno de 100 milhões de reais, que tira do orçamento do Estado para pagar a União de pegar a parte podre do banco e honrar o compromisso na época. Então, essa situação é uma briga de estados e União para reduzir o valor da dívida, e vários estados entraram com ações no STF, e isso vai representar um rombo de mais de 400 bilhões se os estados ganharem a briga jurídica no STF. 400 bilhões. Agora, a sua pergunta é sobre a auditoria da dívida, né? Sempre existiu na sociedade brasileira dúvida quanto ao valor real da dívida pública. Sempre existiu. Talvez muita gente diga que essa dívida se origina de situações que
não foram conduzidas corretamente por governantes. Não é o Copom o culpado disso. O Copom fixa a taxa de juros, né? A dívida é um problema de responsabilização ou não dos governantes que criaram essa dívida e das negociações que fizeram. Será que as taxas de juros negociadas nas épocas, né, é comum a gente assistir, o governo do Paraná está recebendo um aporte de recursos via Banco Mundial, né? Isso aumenta a dívida externa, né? O governo vai chegar os dólares para o governo brasileiro daquela operação e vai acreditar para o governo do Paraná em reais. Ele não recebe dólares, ele recebe reais. Há uma conversão. E aquilo vai ficar compondo a dívida externa. E aqui no âmbito interno, o Paraná passa a dever para quem? Para a União, que ficou com aqueles dólares que foram captados via Banco Mundial, né? Então, o que se quer fazer é uma auditoria da dívida desde que ela começou a existir, para ver se as negociações foram feitas com juros dentro dos juros vigentes na época, se não houve algum tipo de corrupção, se não se pagou comissões indevidas. É o exemplo típico da situação da Petrobras. Imagine você quanto teria custado a menor para a sociedade brasileira se tudo aquilo que aconteceu de errado na Petrobras tivesse sido feito de forma certa. A Petrobras não estaria quebrada hoje. Não estaria nessa situação. Há poucos dias eu disse a um grupo de amigos, quando a gente estava falando da economia, eu disse, se em todos os governos, não só no federal, mas em todos os estados, em todos os municípios, as licitações públicas tivessem sido feitas pelo verdadeiro valor dos bens e serviços que foram adquiridos nos últimos 30 anos, eu não tenho dúvida que o Brasil seria a terceira economia do mundo. Professor, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, dívida pública. Comigo no estúdio, o professor Paulo Roberto Godoy, ex-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor de Economia. Professor, o senhor terminou o bloco anterior dizendo que se nós tivéssemos pago o governo, o real valor dos produtos comprados nos últimos 30 anos, provavelmente o país seria a terceira economia do mundo. Parte do que não aconteceu nesses 30 anos se deve justamente à carência de informação da sociedade brasileira e à ausência de participação dessa mesma sociedade na democracia representativa, que é o modelo que nós adotamos como governo, né? Literalmente para que as pessoas possam agir em nosso nome. Temos falhas na educação formal e temos falhas na educação depois que se conclui a educação formal. Temos dificuldade na compreensão abstrata do universo, enfim, uma série de coisas. Como que a população pode participar mais ativamente desse processo? Que recomendação o senhor daria às pessoas que estão em casa para poderem acompanhar a coisa pública de uma maneira que para elas seja inteligível? Eu vou começar dizendo a você que eu não estou feliz com os últimos acontecimentos do Brasil, né? Nós não precisaríamos passar por uma situação vexaminosa perante o mundo todo, de todos esses fatos que vêm com Petrolão, impedimento da Presidenta da República e todo o resto que nós estamos assistindo aí. Mas isso é fruto de uma coisa muito importante. Primeiro, a presença da imprensa no Brasil foi muito importante, sempre e especialmente nos últimos anos. Segundo, nós temos hoje um acesso à informação que não tínhamos no passado. Nós podemos fazer a pesquisa, né, da nossa casa, do nosso celular, e temos informação. Este fato é fantástico, porque dá ao cidadão a oportunidade de procurar se interessar mais, conhecer mais as coisas do país, saber como está se comportando e fiscalizar. E acredito que isto também está colocando um medo que antes não existia nos corruptos, naqueles que querem fazer as coisas às escondidas para prejudicar a sociedade como um todo. Então, eu vejo
um momento muito especial, porque eu acredito no nosso país, é um país de uma potência enorme, tanto territorial, uma população ordeira, trabalhadora, mas que precisa de um condutor, né, que leve esse país ao seu verdadeiro lugar. De fazer com que o país cresça, conquistando a confiança não só da sociedade brasileira, mas de todo o mundo. Porque nós temos certeza, eu tenho certeza que o país, conduzido de forma correta, ele em pouco tempo se tornará a terceira economia do mundo. Professor Paulo Roberto Godoy, ex-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, comigo aqui, professor de Economia, muito obrigado pela sua participação, pela aula que o senhor deu e pela generosidade em dividir o seu conhecimento conosco. Eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Quando precisarmos discutir qualquer coisa que seja relativa à economia e que eu tenha condições, estou à disposição. Professor, novamente obrigado, um grande abraço. E um grande abraço a você que estava nos acompanhando até agora. Muito obrigado pela sua audiência. O Opinião fica por aqui, o programa Opinião desta semana. Voltamos no próximo fim de semana com uma nova temática, sempre a serviço da população de Ponta Grossa, dos Campos Gerais e do Brasil.